resolver um desafio de lógica aqui no HackerRank. Para quem não conhece, o HackerRank é uma ferramenta online que a gente pode fazer desafios de lógica em várias linguagens e várias tecnologias para de fato testar os nossos conhecimentos. Eu selecionei um aqui para a gente resolver do nível intermediário, que o máximo de pontuação dele é 50 e que já foi executado mais de 150 mil vezes. Bora testar? Bora fazer a leitura do desafio então. Então ele diz aqui que dado um array de inteiros e um valor de alvo, nós precisamos determinar o número de pares nesse array cuja diferença seja o número alvo. Então vamos entender o que ele diz aqui. Vamos supor que o alvo seja 1 e o array seja 1, 2, 3 e 4. Eu preciso dizer todos os pares cuja diferença seja 1. Então, por exemplo, 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1 e 4 menos 3 também é 1. Ou seja, nesse array 1, 2, 3 e 4, 3 pares possuem a diferença de 1, que é o nosso alvo. Mais abaixo ele dá alguns detalhes da função, algumas descrições. Bora lá para a solução então agora. Aqui no HackerRank a gente consegue resolver o mesmo desafio em várias tecnologias. Então aqui tem a listinha de todas as tecnologias que a gente poderia utilizar. Eu deixei o Java porque é a tecnologia que eu tenho mais afinidade, mas você poderia resolver o mesmo desafio em qualquer uma das tecnologias. Aqui, com relação ao código, ele já traz uma estrutura já pré-feita e a gente precisa desenvolver apenas esse método pairs aqui. E antes de a gente começar a desenvolver, só um adendo importante. Aqui no HackerRank ele considera tanto a eficiência do nosso código, como também o resultado. Então não basta apenas o código funcionar, ter o resultado correto e ele não ser performático. Aqui para esse vídeo eu vou trabalhar de uma forma mais didática, ou seja, o resultado vai estar correto, porém a performance não vai ser a melhor possível. Aqui para o HackerRank ele considera também a performance, beleza? Então vamos lá. Para começar, eu vou criar uma variável pares que vai servir para armazenar quantos pares eu já identifiquei dentro da nossa lista. Na sequência, eu vou criar um for para percorrer cada um dos elementos da minha lista. Então, para cada uma das iterações, ele vai armazenar nessa variável num o elemento do array. Agora, eu preciso identificar a diferença entre o meu número e o meu alvo, que é a variável k. Então, eu vou criar aqui. Beleza, eu já tenho aqui a minha diferença sendo salva. Agora, para eu saber se existe um par correspondente, basta eu saber se dentro da minha lista de array contém essa diferença. Então, eu vou criar aqui um if. Se contiver essa diferença, eu vou acrescentar 1 na minha variável pares. E fechou. O que basta aqui é eu fazer o retorno dessa minha variável de pares. Vamos recapitular. Eu tenho uma variável de controle chamada pares, que eu inicializo de 0. Ela vai salvar quantos pares eu já identifiquei. Com o loop for, eu vou percorrer cada um dos elementos do meu array, da minha lista, e vou armazenar dentro da variável num. A minha variável diferença, ela pega o número atual do meu loop menos o meu alvo. E por fim, eu valido se lá dentro da minha lista contém, possui, a minha diferença. Se possuir, quer dizer que existe um par. Então eu posso adicionar mais um na minha variável de pares. E por fim, basta eu retornar esse par. Vamos testar? Vou clicar aqui em Run Code e ele vai fazer 3 testes com o nosso código. Beleza, ele executou aqui os 3 cenários de teste e em ambos os casos o nosso algoritmo passou. A gente poderia agora fazer a submissão desse código. E aqui vocês vão ver que esse nosso código não vai passar em todos os cenários. Vamos lá? Ele está executando, nesse caso são 20 execuções. Ó, e a gente vai ver que em 5 cenários de testes, o nosso código não passou. Por que que ele não passou? Por conta do limite. Lembra que eu comentei? Aqui ele valida tanto o resultado quanto a performance. Nesse nosso caso, o nosso código não é tão performático. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido desse estilo de vídeo, fazendo a resolução de um desafio aqui de lógica. Se vocês curtirem, me sinalizem que a gente pode trazer mais e quem sabe até trazer a função performática desse mesmo código. Até o próximo vídeo.
Tchau.